Estamos mais uma vez aqui na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, no horário normal das nossas palestras de domingo, às 9 horas da manhã. Hoje a palestra está a cargo da Solange, cantadora aqui da casa, trabalhadora aqui durante muitos anos. Vai nos falar sobre o tema Jovem Rico. Mas antes da gente passar a palavra para ela, como sempre, de praxe, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, capítulo 5, intitulada Com Amor. E diz Emmanuel assim: e, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Essa mensagem está em Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifício, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-vos nossa alma da caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que entrelaçará, descendo a túnica de perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha para um mundo melhor. Como todas as páginas de Emmanuel, bastante esclarecedor e incentivo à vivência melhor de todos nós. E aqui, nessa mensagem de Paulo aos Colossenses, Paulo deixa bem clara a mensagem de Jesus em todo o seu Evangelho. Uma mensagem de amor, mas não um amor sem atitude. Um amor, na essência da própria palavra, um amor que auxilia, um amor que ajuda, um amor que compreende, um amor que trabalha em benefício do próximo através da caridade. E Jesus, como nós sabemos, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade Não Há Salvação, ele deixa bem claro lá que a caridade não é um dos caminhos que nos conduzirá a Deus, mas é o maior, é o melhor, é aquele que realmente fará com que a gente chegue mais rápido aos mundos superiores. E nós sabemos que às vezes nós mesmos temos uma certa dificuldade ainda de praticar a caridade na sua essência, porque caridade não é só dar coisas, caridade é sobretudo, conforme está na questão 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, muito difícil no mundo atual, né, de entender as imperfeições dos outros, e sobretudo perdão das ofensas, que também é uma coisa que ainda não está muito na prática de muitos cristãos. Então, ou seja, Paulo deixa bem claro que a caridade é o veículo da perfeição. É a frase que ele fala aqui em Colossenses. E Jesus realmente, como nós acabamos de dizer, demonstrou isso nas suas várias passagens junto de nós. Então, antes da gente passar a palavra para a Solange, vamos lembrar vocês que as nossas palestras presenciais, de domingo 9 horas da manhã e quarta-feira às 19h30, estão obedecendo o decreto municipal, que só autorizou a frequência de 30%. Então nós continuamos, todo dia eu falo isso, todas as palestras eu falo isso, mas é bom a gente ressaltar, porque senão as pessoas podem pensar, dá que está aberto, está funcionando, né? Então vamos todo mundo para lá. Não caberia, porque nós temos poucos lugares aqui disponíveis para esse 30% da frequência permitida. Nós estamos com as cadeiras aqui separadas, isoladas, todo mundo no salão usando a máscara, que é obrigatório,
né? Só enquanto a gente está falando aqui, a gente está sem ela, mas tanto eu quanto a Solange depois a gente coloca álcool gel aqui na mesa, álcool gel na entrada, dentro da sala de passe, a sala de passe também reduzida a 4 cadeiras apenas, a 4 passistas, com toda a segurança, aplicando o passe por trás do paciente. Era diferente, a gente aplicava de frente, mas tudo isso para evitar um contato mais direto, né? Os passistas todos de máscaras, também passam álcool gel antes de começar o trabalho ali dentro. Então, ou seja, estamos funcionando, o bebedouro está lacrado, quem quiser água tem que trazer de casa, segundo o decreto, né? Porque para não ficar todo mundo com o mesmo contato lá no bebedouro. Então, ou seja, nós estamos seguindo todas as normas que as autoridades sanitárias do município determinaram, torcendo para que ano que vem as coisas sejam diferentes, que a gente possa abrir para todo o público, né? Mas tudo isso vai depender da evolução dessa pandemia. Bom, então, feitos esses esclarecimentos, nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os mentores da casa, que possam intuir o mentor da nossa irmã Solange para a lição do Evangelho que ela vai nos trazer na manhã de hoje, que sobretudo nós possamos ter entendimento daquilo que nos foi mostrado e procurar vivenciar, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, mas procurar tentar vivenciar no dia a dia tudo aquilo que essa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus nos tem mostrado. E assim, com a proteção do Divino Mestre Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, nós queremos rezar a oração que foi feita em homenagem a ela, para abrir, então, os trabalhos da manhã de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Com essa prece, então, nós damos por aberto a sessão de palestras desse domingo. Muita paz a todos. Como eu já disse, então, a Solange que vai nos trazer a palestra da manhã de hoje, né? A gente passa então a palavra para ela. Obrigada a Deus, sobretudo, por estarmos aqui, a Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos espirituais da casa que nos proporcionaram esse local para que pudéssemos aqui nos encontrar. Um bom dia a todos e que possamos aproveitar essa manhã para fazer essa reflexão em torno deste encontro do jovem rico com Jesus, nosso Mestre. Esta passagem está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 19, em Lucas, capítulo 18 e em Marcos, capítulo 10. Está escrito assim: Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Ouvindo estas palavras, o moço se foi tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico
no reino dos céus. É sobre essa passagem que faremos uma reflexão na manhã de hoje. Essa passagem, Jesus falou ao jovem que se aproxima dele. Mas essa passagem, Jesus fala também a cada um de nós, durante todo o percurso que nós, espíritos imortais, já caminhamos e o muito que ainda caminharemos. Então recebemos essa mensagem como sendo para nós, individualmente. Lembrar algumas coisas importantes aqui, que quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico ganhar salvação. Queremos lembrar o que Kardec coloca na nota de rodapé, que essa palavra camelo significava o animal, porém também um cabo. E provavelmente seja essa a figura de linguagem que Jesus utilizou. Esse camelo, como sendo o cabo, passar pelo buraco de uma agulha. E uma outra coisa também que nós gostaríamos de falar, que está muito bem dito aqui no Evangelho, é que do que entrar um rico no reino dos céus. A riqueza, ela não é um obstáculo a entrar no reino dos céus. É mais fácil, né? Porque a riqueza nos leva aos exageros do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Por isso se torna difícil, tá? E também vamos fazer umas anotações da seguinte forma. Aqui nessa passagem está escrito mancebo, mas em outras passagens dos evangelistas que nós citamos, porque essa passagem está escrita em Lucas, Mateus e Marcos, ele cita chefe. Na tradução de Haroldo Dutra, do Novo Testamento, ele se utiliza desta passagem onde está escrito chefe. E ele nos esclarece que esta palavra chefe era utilizado como chefe de um grupo religioso naquela época. E que provavelmente esse jovem poderia ser o chefe de um grupo religioso. Outra coisa também que nós anotamos é que, ao ler a passagem dos 3 evangelistas, em alguns, aqui como nós lemos hoje, está escrito guarda os mandamentos. Nos outros está escrito sabes os mandamentos. Então vem assim a coincidir com que Haroldo diz que chefe poderia ser o chefe de um grupo religioso. E sendo um grupo religioso, então ele já sabia mesmo os mandamentos. Muito bem. Essa passagem do jovem rico, ela foi estudada no livro Contos desta e de Outra Vida, psicografado por Chico Xavier, do irmão X, Humberto de Campos, né? E também no livro Primícias do Reino, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, nesse livro Contos desta e de Outra Vida, Humberto de Campos nos diz que na espiritualidade, então veja, havia uma conversa lá no mundo espiritual. E quem estava conversando com esse grupo era um rabi israelita chamado de Simão. E Simão começou então a descrever essa passagem, que foi o encontro do jovem rico com Jesus. E Simão traz detalhes sobre quem era esse jovem, porque no Evangelho, nos evangelistas, não traz quem é essa pessoa. Mas nessa visão, no mundo espiritual, então Simão nos diz que esse jovem se chamava Efraim. Ele era filho de Baúl. Esse jovem, ele era muito rico.
excessivamente rico. Ele possuía muitas terras ricas para plantio, né? Ele possuía um castelo residencial em Jericó, muitas casas em Jerusalém. Ele era dono de vinhedos e campos de cevada. Ele possuía muitas terras, muitos bens. E ele possuía também títulos, porque ele, aos 40 anos, ele já era considerado um privilegiado dentro da escola de Hilel. À época de Jesus, haviam duas escolas em Jerusalém, a escola de Hilel e a escola do Rabi Shammai. Essas duas escolas, elas se diferenciavam pelo fato de que a escola de Hilel, ela era mais flexível à lei. E eles eram muito instruídos, possuía muita instrução. Já a escola de Rabi Shammai, ela já era mais conservadora, ela era mais rigorista com relação à lei. Então já havia, sim, essa diferença. As duas escolas farisaicas, né, já havia essa diferença. E esse jovem, Efraim, ele era muito privilegiado dentro da escola de Hilel, muito conceituado, a tal ponto de que todos aqueles judeus que se associavam à escola de Hilel se tornavam amigos de Efraim e lhe dava os seus bens para serem administrados por ele. De forma que ele acabou se tornando assim, tipo um banqueiro daquela época. Ele pegava os bens das pessoas e investia e pagava juros compensadores. Então ele era um homem muito rico, possuía os títulos e ainda possuía muita riqueza. Então não era uma pessoa que possuía poucas coisas, ele era muito rico. E no Evangelho mesmo já diz que era um jovem muito rico, né? Muito bem. Ele diz também, Humberto de Campos nos diz, que Efraim, ele ouviu com muita simpatia as boas novas que o Cristo trazia. Porque já não era de hoje que ele mantinha na sua alma um desejo de unir as 12 tribos de Israel, que elas haviam se dividido no passado, e isso gerou muitas controvérsias na interpretação da lei, na forma de viver, de forma que eles não se entendiam. Então, já há algum tempo, ele vinha conversando com os samaritanos, com os nazarenos, com as várias seitas que haviam, e ele tinha esse ideal de unir esse povo judeu. E ele viu em Jesus essa figura. Ele viu em Jesus essa pessoa que poderia ser a união desse povo. Então era desejo dele de encontrar-se com Jesus. E ele, nessas conversas todas, com esses grupos religiosos que existiam, ele acabou ficando desanimado, porque ele via tanta controvérsia, tanta perseguição, que ele acabou desanimando com aquilo e foi morar junto aos essênios, que eram um povo que vivia mais da agricultura, que tinha os seus bens compartilhados. Mas ele diz que mesmo aí ele ainda ouvia, né, as conversas e as reprovações sobre pessoas que tinham outros posicionamentos diante da lei. Então ele desejava essa união. E ao saber que Jesus estava além do Jordão, ele decide ir. Então ele foi com esse propósito de falar tudo isso que estava acontecendo, de levar ao Cristo o seu projeto de união desse povo. E era essa a intenção dele. E ele parte e vai. Porém, quando ele, um pouco distante, olha para Jesus, ele vê Jesus ensinando para um povo
triste, cansado. E ele se sentiu tão pequeno diante daquela vibração, daquela magnetização do ambiente, pela luz invisível que ele percebia vindo do Cristo, que ele decide não falar desses projetos para o Cristo e se apresentar diante dele simplesmente como um aprendiz. E aí ele se aproxima do Cristo, magnetizado pelo seu olhar. E a gente pode observar em várias obras que fala de Jesus, que traz as notícias sobre o Evangelho, como havia esse magnetismo pessoal do Cristo que envolvia a todos. Podemos imaginar, por exemplo, no Sermão do Monte. Imagina, era uma multidão, era um monte que não era tão monte assim, né? Um pouco mais elevado. E Jesus falava de tal forma que todos ouviam. Não tinha microfone. Como todos ouviam? Estavam todos extasiados pelo magnetismo pessoal do Cristo. E isso retirava todos os barulhos externos dos seus ouvidos. E a sua mente ficava, os seus olhos presos àquela voz, por isso conseguia ouvir. Às vezes nós não ouvimos por causa dos barulhos externos. Às vezes, como estamos em comunicação com alguém, conversa e coloca com um amigo, nós não o escutamos muito próximo, às vezes até de nós. Nós não o escutamos porque a nossa mente está no barulho externo. A nossa mente está no dia de ontem, está no acontecimento de há pouco tempo, está no que nós vamos fazer daqui a pouco, está no que nós estamos pensando que vamos responder. Então, a nossa mente está barulhando. Veja, naquele momento, todos estavam concentrados em ouvir o que o Mestre dizia. E a gente vê isso em muitas obras. Emmanuel conta isso nos livros, nos seus romances, dos encontros de Jesus, como era esse magnetismo pessoal do Cristo. Então nós podemos imaginar, né, quando nós pensamos em Cristo, como nós nos sentimos emocionados, não é? Com a presença, cheios da presença do Cristo. É esse magnetismo. Os espíritos superiores nos diz que é o magnetismo do Cristo que mantém o nosso planeta do jeito que nós estamos vendo aí, as coisas visíveis, tudo certinho, a natureza funcionando, é o magnetismo do Cristo. Então, imagina o que é um encontro com o Senhor, pessoalmente no caso do jovem. Muito bem, então, ele se aproxima do Cristo já com esse ideal de ser um aprendiz. E aí, na medida em que ele vai se recompondo, né, ele se apresenta para o Cristo e inicia, então, esse diálogo que nós lemos há pouco no Evangelho, né? Mas nós vamos ver que Joana de Ângeles, no livro Primícias do Reino, ela nos traz também alguns apontamentos muito importantes. Primeiro, ela diz o seguinte: esse jovem tinha sede de paz. Sede de paz. Ele tinha tanta sede de paz que ele queria a união dos povos. Ele queria a união daquelas pessoas. Mas ela nos diz também que ele possuía um coração, uma juventude, as forças envolvidas por esse projeto. Mas ele buscava também as competições de Cesareia. E tem uma frase interessante que ela diz no livro, que ela diz assim: buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Também é outra coisa. Veja, ele ignorava. Muitas vezes nós também ignoramos. O que nós fazemos é uma realização pessoal
ou é uma fuga? É algo que a gente precisa também se questionar. Aquele jovem, ele tinha um desejo de união do povo. Diante daquele projeto que sucumbiu porque ele viu que não havia possibilidades, devido às muitas divergências, será que ele não buscava as competições de Cesareia como uma fuga? Né? E ali também ele ia representar a classe dele, dos fariseus. Né? Havia nessas competições as classes todas reunidas e cada uma tinha o seu representante. E esse jovem ia representar essa classe dos judeus, dos fariseus. Então ele estava muito envolvido com isso. E Joana de Ângeles nos fala no livro que ele havia se preparado anteriormente. Ele contratou escravos especificamente para o preparar, para o exercitar para essa competição. Ela nos diz também que ele havia buscado cavalos especiais na Arábia, em Sidom, com o objetivo de ter uma biga, né? Aquela biga que era aquela, a gente vê nos filmes, né, romanos, uma pequena biga atrelada a 4 cavalos. E ele então se preparou para essa competição. Era muito importante para ele. E essa competição se daria semanas logo seguidas, depois do encontro com Cristo. E aí ele diz assim: o jovem pensa consigo, irei contigo, Senhor. Mas aí ele vai e responde para o Cristo, depois de todo aquele período, né, extasiado, ele consegue responder e dizer: permite-me primeiro competir em Cesareia, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Então ele queria seguir o Cristo, ele queria ir com Cristo. E ele diz, e a Joana diz que para aquele jovem abandonar todos os bens que ele possuía não era difícil. Ele até faria isso, mas ele não poderia abandonar aquela corrida de Cesareia, porque aquilo ali representava muito para ele. Ele ia ser tido assim, se ele conseguisse vencer, como uma pessoa muito especial, né? E traria louros para a escola dele, para aquelas pessoas, para os judeus. Então ele queria muito ganhar essa competição. Era muito importante para ele essa competição. E o Cristo responde: renuncia-te e segue-me. Então a gente, nesse ponto, nós nos lembramos do encontro do Cristo com o senador Publio Lentulus, que está descrito no livro há 2000 anos atrás. Publio Lentulus tinha a filha Flávia, doente, já havia procurado todos os recursos e não conseguia a cura da jovem. Então, a pedido da sua esposa Lívia, ele vai ao encontro do mestre, com o objetivo de conseguir a cura para sua filha. E como era naquela época, né, as pessoas que possuíam títulos, como o senador Publio Lentulus, muito conhecido, possuía título, né, eles procuravam o Cristo na calada da noite, por medo de que as outras pessoas vissem e isso gerasse divergências e confusões. Isso aconteceu também com Nicodemos. Quando Nicodemos, que era chefe do Sinédrio, né, ele vai procurar o Cristo, ele também vai na calada da noite. Então isso era algo comum, né? E ele nos diz que o senador Publio Lentulus também fez a mesma coisa. Na calada da noite vai ao encontro do Cristo e se sente também extasiado, magnetizado pela presença do Cristo, né? E aí o Cristo diz a ele: depois de longos anos de desvios do bom caminho, pela senda dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a tua regeneração. Está, porém, no teu querer
Aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios? Então nós vamos ver que realmente, para o Lentulus, só daí a mais de 1000 anos, ele consegue de fato encontrar-se com Cristo, aceitar o convite e seguir o Cristo. Foi preciso vivências, experiências dolorosas para que ele viesse a entender, a compreender e a decidir pelo encontro do Cristo. Então, nesse momento, a gente faz uma reflexão. Quantas vezes o Cristo nos tem chamado para seguir? Quantas vezes nós temos abandonado esse convite? Porque nós dissemos assim, lá no Evangelho, o jovem rico, ele lembrava dos mandamentos. Ele dizia assim, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. E o jovem disse, mas isso eu já vejo desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Eu já observo esses mandamentos. E nós perguntamos a nós também, há quanto tempo nós estamos no Espiritismo e também não temos conhecimento da lei. Né? Mas quando diz não matar, nós dizemos assim, nós não matamos. Mas será que não matamos? Não matamos as esperanças, os sentimentos alheios? Não roubamos a felicidade, o equilíbrio de alguém, a liberdade, a paz, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes? Quando ele diz, não dirás falso testemunho, será que nós não medimos, não apontamos, não julgamos os erros alheios? Ou se nós não nos relacionamos com os erros alheios com prazer? E quando fala de honrar pai e mãe, será que nós temos honrado os nossos pais, tendo paciência para com eles? Porque nós sabemos o processo do envelhecimento como é. O processo do envelhecimento faz parte da nossa organização física. E tem documentos na internet, processo de envelhecimento, que a gente vai encontrar. O próprio corpo começa a ter uma série de dificuldades e a diminuir uma série de situações. O raciocínio se torna lento, o andar é mais espaçoso, é mais devagar e menos espaçoso. Várias coisas vão acontecendo. E o que vai acontecendo com os nossos pais vai acontecendo também conosco. E quando nós chegarmos em idade mais avançada, nós teremos também as mesmas limitações. Não é? Então, será que nós temos tido paciência com esse processo de envelhecimento de nossos pais? Tendo paciência, sabendo lidar com isso? Então, nos diz em Eclesiastes, né, que há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Que nós possamos aproveitar cada tempo, cada lição, no seu momento próprio. E que possamos ter essa percepção do presente que estamos vivendo e de como poderemos agir da melhor forma possível, de acordo com as leis de Deus. Então esse é um convite que o Cristo nos faz a todo momento. Então Joana de Ângeles, continuando o seu relato, ela diz que semana depois acontece as competições de Cesareia. Estão todos apostos, cavalo, ao sinal, chicotes no ar e os cavalos saem disparados. E numa manobra infeliz, a biga do jovem rico vira, ele cai e é espedaçado pelos cavalos que passam por cima. Os escravos vão até a pista
o recolhe e ele vê, após todo o silêncio daquela arena, no momento daquela competição, ele vê 2 braços de luz, o recolhendo e dizendo: vem, segue-me. E ele vai. Então, como disse Jesus a Purulentos, está no teu querer, seguir-me agora, ou aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Então, essa passagem romanceada que Joana de Ângeles nos traz sobre esse jovem, né, nos faz pensar do nosso desapego aos bens terrenos. Como nos desapegar dos bens terrenos? E nós vamos encontrar no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, desprendimento dos bens terrenos, que está dentro de Instrução dos Espíritos, e é uma instrução de Lacordaire. Então vejamos, ele diz o seguinte: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. O apego aos bens terrenos. No Livro dos Espíritos, na questão 895, Allan Kardec pergunta: à exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E eles nos respondem: o interesse pessoal. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. E ele pergunta na questão 909 aos Espíritos: o homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante os seus próprios esforços? E ele responde: sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Vemos ainda na questão 910, quando Kardec pergunta aos Espíritos: o homem pode encontrar nos Espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? E eles nos respondem: se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque esta é a missão deles. E na questão 912, ele pergunta aos espíritos: qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Predomínio da natureza corpórea. Praticar a abnegação. Então, o que nós estamos vendo, que o que fez aquele jovem não aceitar o convite do Cristo, não foi o fato dele ser rico, porque a riqueza, ela é um meio de progresso. Ela existe na Terra para que haja um progresso. Se não existisse riqueza, nós não teríamos a quantidade de estudos que nós temos. Porque as pessoas não podem abandonar a sua sobrevivência para estudar. Então é preciso que haja investimento nessa área. E pelos grandes investimentos que foram feitos, nós atingimos grande fase de intelectualidade da humanidade. Nós vemos hoje as grandes conquistas do espaço, do subterrâneo, do mar, as grandes conquistas em todas as áreas da humanidade. A medicina, olha, não faz muito tempo que se operava sem anestesia. Olha quanto progresso, quanto. Hoje já existem as cirurgias feitas remotamente. Como pode isso? Investimento pela riqueza. Se não houvesse riqueza no mundo, não haveria isso. Estaríamos ainda na primitividade.
Então a riqueza é um bem de progresso para a humanidade. O que nós destacamos aqui é o apego desse bem em benefício próprio, em detrimento da humanidade. Então, quando nós vemos os desvios que esta riqueza sofre nas mãos de alguns, que podemos ser nós em eras passadas, nós vemos o grande problema e as encrencas que nós conseguimos para nosso futuro. Porque todo desvio da lei de Deus nos será cobrado até o último sentido. E a porta da reencarnação está aí para que possamos, a partir do nosso arrependimento, formular a nossa caminhada, reestruturar a nossa caminhada. Então, os desvios que sofremos hoje, será que eles não iniciaram conosco mesmo em épocas remotas? A verdade é, existe muita injustiça no mundo, mas não existem injustiçados. Nós somos levados a vivenciar as experiências necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Por isso nós passamos pelas dores, pelas provas, pelas expiações, para que um dia possamos receber esse convite do Cristo e de fato seguirmos, fazendo da nossa vida um meio de alcançar a nossa perfeição. Paulo hoje nos diz que a caridade é o vínculo da perfeição. Veja, vínculo da perfeição. A caridade é o amor em ação. Então é preciso que olhemos uns aos outros com amor no coração, compreendendo que somos todos filhos de um mesmo Pai, independente do nosso credo religioso, da nossa opção sexual, da classe social em que vivemos, da cor da pele que vestimos na atual encarnação. Somos todos espíritos imortais, filhos de um mesmo Deus, que nos criou para que um dia nos tornássemos anjos. E vamos chegar lá, porque o Cristo diz: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. E quando Cristo olha para nós, Ele vê em nós esse Espírito imortal, esta luz que habita em nós, que é uma parcela do Senhor Deus, e que um dia nos tornaremos luz onde estivermos. Então, esse encontro com o Senhor nos faz refletir, esse jovem rico nos faz refletir quanto da nossa vida nós temos renunciado em favor da lei de Deus. Quantas vezes, diante de uma ofensa, nós conseguimos nos calar, fazer uma prece pelo ofensor, porque o ofensor, ele não é uma pessoa maldosa na sua essência. Na essência, não existe mal em nós. Existe em nós o equívoco. Estamos equivocados. Então, esse ofensor possui em si as raízes do amor também. E quando nós nos calamos e oramos por ele, nós auxiliamos o progresso dessa pessoa. Quantas vezes, diante de uma atitude infeliz do nosso irmão, nós temos conseguido responder conforme a lei de Deus? Temos visto ultimamente, mostrou recentemente na mídia, como tem crescido os crimes políticos. Nos últimos anos, tem aumentado muito os crimes políticos. Por quê? Por que os nossos irmãos não podem ter uma opinião diferente da nossa? Por que
não pode gostar mais de um candidato do que do outro. Estamos chegando agora às eleições. Essas eleições, elas ainda são, vamos dizer assim, mais light, porque são municipais e envolvem menos pessoas. Mas quando chega a época das presidenciais, nós vimos da última vez como foi espíritas sendo, brigando nas redes sociais com espíritas. Vejamos, espíritas se dividindo por conta de um candidato que eles consideram o melhor. Gente, isso é uma opinião pessoal. A opinião pessoal, cada um de nós temos direito a ter a nossa. E como espíritas, nós precisamos aprender a respeitar isso. Por que não respeitamos? Porque somos orgulhosos, somos vaidosos. Nós queremos que a nossa opinião se sobreponha, que a nossa opinião seja melhor do que a dos outros. E por isso nós nos impomos. Por que fazer isso? Será? Esse foi um tema muito debatido dentro da doutrina espírita. Nós vemos vários oradores tocando nesse ponto, exatamente para nos chamar a atenção, para que, de futuro, não façamos mais isso. Não façamos. Deixemos que cada um coloque as suas opiniões. Respeitemos isso. E se você não concorda e não quer debater o assunto, cale-se, retire-se. Mas não faça esse tipo de ofensa. Muitas ofensas foram feitas no meio espírita. Não vou nem falar com relação ao restante. Meio espírita. Outra coisa que a gente quer lembrar também, que a época é propícia, não prestar falso testemunho. Quantas vezes nós disseminamos as notícias que são falsas? As fake news. Gente, as fake news foi capaz de levar uma pessoa à morte. Não sei se vocês lembram disso. A mulher foi morta a pancadas por causa de fake news. Por que fazemos isso? Por quê? Nós somos filhos de um mesmo Pai. Jesus é o nosso Mestre e Senhor. Ele nunca nos ensinou isso. Nunca. Muito pelo contrário. Nele só havia humildade, fé, amor, esperança, perdão. Então é preciso que nós reavaliemos as nossas atitudes. Quantas vezes nós temos recusado o convite do Cristo por essas nossas atitudes completamente diferentes do que o Cristo propõe? E esse é um exercício diário. Eu trouxe essa passagem do Livro dos Espíritos para que a gente tivesse a certeza de que todas as vezes que nós quisermos vencer a nós mesmos, nós teremos o auxílio dos bons espíritos, sempre. E nos diz no Livro dos Espíritos, porque essa é a missão deles. Veja, nós procuramos os bons espíritos para nos auxiliar a resolver os nossos problemas diários, do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso trabalho, do desemprego, da falta de pão, da dificuldade na família. Precisamos aprender a buscar os bons espíritos também para nos auxiliar a vivenciar o ensino do Cristo em nós, a construir em nós o reino de Deus, a nos auxiliar a nos entender. Não há nada de errado em ser um espírito inferior, faz parte do nosso processo de evolução. Mas uma vez que tomamos conhecimento do processo de evolução e que temos uma jornada pela frente até o espírito completamente desprovido de todos os empeços da caminhada, é preciso que compreendamos que nós podemos nos vencer a cada dia. E de que forma podemos fazer isso? Nos diz os Espíritos, pela abnegação. Abnegar de nós mesmos,
abnegar do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, de querer ser o melhor, de querer ter a opinião mais segura, de querer fazer o melhor. Nos diz Emmanuel, no livro há 2000 anos atrás, que a fé e a humildade são os recursos necessários para conseguirmos chegar onde nós precisamos chegar. Fé e humildade. O Cristo, Chico Xavier, se dizia o cisco. Veja, um homem profundamente humilde, que possuía talentos que nós nem imaginamos, que a literatura nos traz aí, e outros que nós nem imaginamos. Chico Xavier era um médium com um potencial que até hoje nós ainda não conseguimos compreender plenamente. E era um homem extremamente humilde, extremamente humilde. É a representação do espírito evoluído, do espírito superior. Ele é humildade em pessoa. O Cristo nos ensinou isso naquela passagem da lavagem dos pés. O governador do planeta nos mostrando que é pela humildade. Nós não somos melhores. Nós podemos ter alguns títulos, nós podemos ter alguma riqueza, nós podemos ter algum conhecimento, mas isso representa um cisco diante do muito que ainda precisamos adquirir. E é preciso que a gente faça isso todos os dias, nos lembrando sempre, já caminhamos bastante. Graças a Deus, hoje nós temos um entendimento melhor da lei de Deus. Porém, muito nos falta ainda. E para isso, são os bons espíritos que há de nos envolver e de nos auxiliar. Então, é preciso que conservemos em nós a paz, a fé. A fé. Nós não estamos soltos nesse mundo aí de qualquer forma, não. Não estamos. Os bons espíritos estão conosco. Jesus está de olho para nós, principalmente nesse momento de transição, onde nós estamos prestes a entrar num reino, num mundo regenerado, num mundo onde o amor será maior, num mundo onde teremos um pouco mais de paz. Estamos à beira disso. Como nos diz o nosso irmão Haroldo Dutra, estamos no momento do pisar das uvas, que é o último momento da formação do suco doce, saudável e maravilhoso. Estamos no momento dos pisar das uvas. E nesse momento é preciso que tenhamos disciplina para seguir os ensinos do Cristo que a gente tem aprendido através do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. E também é preciso que conservemos a fé, para que não nos percamos diante dos muitos acontecimentos que vão se aglomerando ao nosso contato. E vencido uma fase, outro desafio aparecerá, porque nós estamos vivendo momentos de provação. E nós vamos passar por isso todos juntos, com a certeza de que nós não estamos sozinhos. Os bons espíritos estão conosco. O nosso anjo de guarda nos olha, nos orienta e nos ampara. E o Senhor Jesus está conosco em todos os momentos. E nós não perderemos esse momento importante. Nós chegaremos, com certeza, ao porto seguro da regeneração, pelas mãos luminosas do Cristo. Não tenhamos dúvida disso. Muito embora o cenário possa parecer
desconectado desta verdade. Muito embora o cenário possa nos parecer difícil, terrível, assombroso, não tenhamos dúvida, Cristo continua no controle. O mal não prevalecerá, não irá prevalecer no nosso meio. O mal está com seus dias contados. Nós estamos à porta da regeneração. Tenhamos fé nisso. Confiemos. E busquemos nesse encontro do jovem essa lição de que nós também estamos nos encontrando com Cristo todos os dias. E que é nosso desejo. Porque existe em nós uma sede de paz que só o Cristo poderá nos trazer. Tenhamos fé nisso e caminhamos com a certeza de que o Cristo continua conosco, iluminando os nossos passos e nos orientando todos os dias. Que Jesus nos abençoe, nos traga luz, entendimento, certeza, fé. Quando as nuvens grossas e escuras estiverem sobre nós, conservemos a fé, porque esse é o momento nosso de testemunho. E é no momento de testemunho que nós testificamos a nossa fé e a certeza de que o Cristo continua conosco em nós, agora e sempre. Que Deus nos abençoe e nos ampare, agora e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos, a Solange, como nós pudemos perceber, fez uma pesquisa, sobre esse tema, com esclarecimentos muito interessantes sobre o jovem rico, que nem eu não conhecia. Então, sempre acrescenta essas pesquisas que os oradores trazem da doutrina espírita ao conhecimento de todos nós. Agradecemos muito esse trabalho dela na manhã de hoje, que Deus te abençoe hoje sempre. E lembrando a vocês, então, que nós estamos funcionando, como nós falamos no início, com 30% apenas da nossa capacidade, mas no horário normal. E na última reunião de diretoria, nós decidimos que no mês de fevereiro, dependendo de uma série de situações, e exatamente no mês de fevereiro, Felipe, porque nós estamos em umas eleições municipais, como a Solange disse. Então, nós não sabemos quem assumindo a prefeitura o que vai fazer com relação à pandemia. E nem sabemos como a pandemia estará ano que vem. Então, por isso que nós programamos para fevereiro, para deixar o mês de janeiro para a gente ver o que vai acontecer. Qual vai ser a determinação das autoridades sanitárias daqui do município e como vai ser a evolução da pandemia. Então, feito todo esse suspense, no mês de fevereiro a gente pretende retornar todos os estudos presenciais, na primeira semana de fevereiro. Volto a dizer, dependendo do que vai acontecer. Por isso nós não resolvemos por começar em janeiro, que a gente não sabe qual vai ser a determinação. Não precisamos aguardar o mês de janeiro para iniciarmos em fevereiro. Mesmo que seja possível o retorno presencial dos estudos, ainda será dessa forma aqui. Todo mundo separadinho no salão, todo mundo obrigatoriamente com máscara, Mas, então, essa é a determinação da diretoria da casa para ano que vem. Esperamos que tudo dê certo, porque as pessoas realmente cobram o retorno dos estudos presenciais. Algumas casas já estão fazendo, exatamente em função do número reduzido de pessoas, mas as que têm uma frequência muito grande não estão fazendo. Então, realmente está tudo fechado. Então, nós agradecemos a presença de vocês aqui no salão, de vocês, os internautas que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo Facebook e no YouTube a partir de amanhã. Essa palestra também já estará lá no blog da EDAC, basta entrar lá na EDAC, Blogspot, vocês têm todas as palestras que estão gravadas e transmitidas ao vivo desde março, quando nós fomos obrigados a fechar ao público encarnado. Então, em respeito, eu sempre digo aos desencarnados, nós mantemos as gravações aqui na sede da EDAC. Ok? Algum aviso mais, Felipe? Na quarta-feira, Palestra de quarta-feira. Felipe já apontou o dedo, será com esse que vos fala. E como amanhã é o dia de finados,
Então nós vamos falar sobre a morte na visão espírita, esclarecendo alguns pontos com relação a esse dia de finados, inclusive, em respeito a todas as outras religiões. É um tema que, a princípio, pelo título, parece meio pesado, mas eu posso garantir a vocês que vocês vão sair daqui até com vontade de morrer, né? Mas espere, porque senão é suicídio, né? Então espere chegar um momento que a gente faz de uma forma muito light, muito leve, mas esclarecendo realmente o que é esse único e verdadeiro fenômeno na vida de todos nós. É a única certeza que nós temos que vamos morrer um dia, ainda bem que a gente não sabe quando. Mas então nós vamos estar falando sobre isso, ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a todos aqui os presentes que nos acompanharam, para passar para a sala de passe. 4 passistas que tiverem melhor condição, depois se dirigam à sala de passe com todas aquelas recomendações que nós fizemos. Então vamos finalizar essa primeira parte, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Nessa prece, nós pedimos permissão aos mentores da casa, a figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por encerrada a primeira parte e passar para os trabalhos de paz. Muita paz a todos.